Amém, amadas irmãs? Tudo bem com vocês? Amém. Quem está vindo na nossa conferência do Triângulo Mineiro pela primeira vez? Levanta a mão, deixa eu ver. Uau, que maravilha! Sejam bem-vindas! Uhul! Oh, Senhor Jesus. Quem recebeu um novo coração, levanta a mão, deixa eu ver. Quem recebeu um novo coração, levanta a mão. Amém! A conferência começou agora, a segunda parte, com muita animação, hein? Vamos lá. Segunda parte tem que ter muita animação, porque senão a gente dá um soninho, né, gente? Logo após o almoço, então vamos lá. Me ajudem aqui também. Quando nós ganhamos ou compramos algo novo, o que a gente faz? O que a gente faz? Usa. Hã? O que a gente faz? A gente usa, mas a gente usa com muito cuidado. Todas as vezes que nós compramos ou ganhamos algo novo, a gente cuida com muita delicadeza no início, né? Depois, conforme a gente vai se acostumando, a gente vai ficando até meio, né? Não presta tanta atenção assim. Com o nosso coração, amadas irmãs, não deve ser diferente. O Senhor nos deu algo muito valioso e muito precioso. O Senhor nos deu um novo coração. E agora, nessa segunda parte, o meu sentimento é que nós possamos pensar juntas, refletir juntas sobre como nós podemos guardar esse novo coração. Nós devemos guardar, o Senhor já nos deu o coração. Agora, a responsabilidade de cuidar e de guardar é nossa. Em Provérbios, capítulo 4, 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo procede do nosso coração. Nós não temos, por mais que a gente procure guardar o nosso coração, cuidar muito bem dele, ainda assim, nós não temos o controle de tudo que pode nos acontecer. E por conta disso, de não termos o controle de tudo que pode atingir o nosso coração e atingir a nossa vida, é que nós precisamos aprender algumas coisas para que ainda assim nós mantenhamos diante de Deus e diante dos homens a atitude de uma mulher que tem um coração novo. E o título dessa mensagem é Senhor... Aliás, eu já ia falar o tema, né? Então o tema, Senhor, dá-me um novo coração. E o título da mensagem, O coração curado à mesa do rei. O seu coração é novo, mas pode ser que ele precise de alguns aspectos, em alguns aspectos, ser curado. E para a gente falar sobre isso, eu gostaria de compartilhar com as irmãs nessa tarde a história de um homem chamado Mefibosete. Bonito nome, né? Quem não teve filho ainda, fica aí a sugestão, Mefibosete. Mefi, vem na mamãe. Vamos lá, amadas. Abram, por favor, aí em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete, então, era neto
do rei Saul, filho de Jonatas. E vocês se lembram que Jonatas era o melhor amigo de Davi. Então vejam só essa cena. Saul e Jonatas tinham acabado de morrer num combate, e chega a notícia que eles tinham morrido, e a babá de Mefibosete, né, com o intuito de preservá-lo, pega ele no colo e sai correndo. E nessa correria toda, ela deixa ele cair, e nessa queda ele fica aleijado dos 2 pés. Eu fico imaginando, para uma criança de 5 anos cair no chão e ficar aleijada dos 2 pés, imagina que queda deve ter sido, hein? Que tombo! Eu estava até conversando com o Davi, a gente, nossa, mas que tombo, né? Ela deve ter caído em cima dele, já começa a imaginar a cena. Essa situação, a gente pode dizer que foi uma situação traumática na vida de Mefibosete. Né? Com 5 anos, nasceu perfeito, nasceu para ser príncipe, vamos dizer, ele tinha realeza. De repente, ele se vê sem o avô, ele se vê sem o pai dele e aleijado dos 2 pés. Amadas irmãs, muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida normalmente, mas algo nos acontece. Nós somos atravessadas por alguma situação onde a gente não tem nem condição de nos defendermos. Nós somos atravessadas por algo inesperado e, de repente, quando você se vê, você já está no chão, em queda. A gente chama isso de trauma. O que é um evento traumático? É exatamente isso. Algo que nos sobrevém de maneira repentina, você não está esperando, você não tem como se defender, e aquele mal acontece na sua vida. Nem sempre o que é traumático para mim pode ser para uma outra pessoa. Mas a gente sabe que existem situações muito graves, como, por exemplo, uma violência física, violência verbal, uma violência sexual, o quanto que isso pode impactar a vida do ser humano. E, às vezes, algo que acontece lá na infância, que, às vezes, a pessoa na vida adulta nem se lembra exatamente do que aconteceu, mas gera um impacto tão danoso para a vida da pessoa como um todo. Ela passa a viver em função daquilo, às vezes até sem saber exatamente o porquê. A isso a gente chama de consequência de trauma, né? A pessoa, ela vive a vida dela projetando aquilo que aconteceu no passado dela, ela fica reatualizando no presente. É como se fosse uma tentativa inconsciente de se defender daquilo que já aconteceu. Mas você acha que o momento todo algo ruim vai acontecer. Algo ruim pode vir à tona. E trauma também não é, às vezes, uma situação grandiosa, né? Às vezes um acidente. Às vezes foi um olhar que você recebeu de alguém, que aquilo te atravessou de uma maneira muito estranha. Às vezes foi uma notícia que você recebeu, algo que você ouviu, enfim. E as consequências do trauma, eu vou citar aqui 3 consequências das que eu mais observo no meu dia a dia, de como as pessoas, de como nós podemos reagir diante de situações que nos acontecem na vida. Vocês já viram pessoas que são extremamente reativas, às vezes sem motivo nenhum? Parece um cachorrinho, né? Já viu o cachorrinho que apanha demais? Às vezes você faz assim para fazer carinho nele, ele já te avança, né? Tem pessoas que são assim. Elas são muito reativas, reagem a qualquer estímulo, às vezes até dependendo do olhar para a pessoa que está me olhando. O que foi? O que é? Bom dia por quê? A pessoa reativa, eu estou dando um exemplo, irmãs, claro, exemplos estereotipados, tá? A pessoa reativa, geralmente, ela tem esse tipo de comportamento com a tentativa de se defender.
porque é como se ela ficasse numa ferida muito grande, a ferida aberta, e ela se protege, se defende, para que nada encoste naquilo que dói nela. Uma outra forma de reagir ao trauma é uma pessoa que vive aprisionada naquele momento traumático. A gente fala que a emoção dela ficou congelada naquele momento. Todo mundo que sofre um trauma, a gente chama aquela pessoa de vítima do trauma. Se essa pessoa não consegue compreender, elaborar aquilo que passou com ela, né? Aquilo que aconteceu com ela, ela vai continuar como vítima a vida toda. Então, são pessoas que a gente costuma dizer, nossa, aquela pessoa lá, a gente fica até meio cansada, às vezes, de relacionar com ela, porque você tem que viver pisando em casca de ovo, porque aquela pessoa tudo ofende, não pode falar nada. São as vítimas. Porque a pessoa, ela ficou tão aprisionada nesse lugar de vítima, que ela não consegue nem enxergar a si mesma mais e nem enxergar o outro. Então, aquela pessoa que reclama de tudo, que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem e tal. E aí você vai contar a história para a pessoa. Nossa, menina, você não sabe o que aconteceu. Eu estou passando uma situação tão difícil lá em casa. Aí ela, é mesmo? Nossa, mas comigo é muito pior. Você não sabe o que aconteceu comigo. E aí é o famoso do o meu pior é melhor. São as vítimas. Mas existe um outro tipo de consequência que o trauma pode gerar, que é a pessoa que vive aprisionada no outro. Ela fica com tanto medo de ficar desprotegida que ela dá um jeito de viver de um modo que ela não vai desagradar ninguém. Que ela vai ser a boazinha com todo mundo. Ela está se matando por dentro, mas ela é a boazinha, com medo de perder a aceitação, o amor do outro. E a gente vê, né? Comecei falando de Mefibosete, do trauma dele, com 5 anos. Era para ele ser príncipe, mas agora nós vamos ver o que aconteceu com ele depois desse trauma. A gente está falando de pessoas que passam a ter reações depois do trauma. Eu citei apenas algumas aqui de maneira bem estereotipada até. Daí a gente pensa, todas nós já passamos por muitas situações difíceis. Se a gente abrir o microfone aqui para todo mundo dar testemunho, a gente vai ficar aqui até o ano que vem. Irmãs, a sua vida, e eu me pergunto também, a minha vida tem sido uma resposta ao quê? Ao que eu nasci, né? Mefibosete nasceu para ser príncipe. Ele viveu a vida dele como um príncipe ou ele passou a viver como alguém que sofreu um trauma, uma queda? Como você vive? A sua vida é uma resposta ao quê? Ao que te aconteceu? Ao que fizeram com você? Ou ao que Deus diz que você é? A nossa vida, nós aprendemos hoje, deve ser uma vida que corresponda a alguém que recebeu um coração novo. Em 2 Samuel, capítulo 9, vamos começar a ler aqui o que aconteceu com esse Mefibosete. Aliás, vou voltar aqui um pouquinho, me perdi. Isso mesmo, capítulo 9. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu, Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei.
Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vamos parar aqui. Teve um dia, né, depois dessas batalhas todas, Davi já era rei, e ele estava lá, e de repente ele estava lá, provavelmente refletindo, lembrando da vida dele. Nossa, que saudade do meu amigo Jonatas, etc. E estava lembrando, né? Às vezes eu começo a rir sozinha das minhas conversas com algumas amigas minhas. Eu não sei se vocês são assim, né? Às vezes Davi fala: o que você está rindo? Ah, não é um negócio aqui que eu lembrei. E muito provavelmente ele estava lembrando de alguma coisa, ele falou: nossa, eu queria usar de bondade. Será que ainda existe alguém da casa de Saul? E aí ele chamou Ziba, que é um servo, e perguntou para ele, como disse aqui. E Ziba falou: olha o que Ziba falou: existe sim Mefibosete. Ele poderia ter falado: Mefibosete, lembra o filho do seu amigo Jonatas? Olha o que ele falou. É o aleijado. Mefibosete é aquele aleijado lá. Quando as pessoas olham para nós, qual é a característica que ela dá para você? A Mariana, filha da Rose, esposa do Davi. Qual é a característica que a pessoa ou as pessoas geralmente... Qual é o adjetivo que vem depois? Né? Mefibosete, aleijado. Ao filho de Jonatas. Podia parar por aí, né? E ele falou: mas cadê ele? Ele está lá em Lodebar. Alguém que nasceu para viver como um príncipe foi morar em Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto. Mefibosete foi morar numa terra deserta. E ele viveu esquecido nessa terra deserta durante anos, porque fala que ele teve até filho nessa terra. O filho dele se chamava Mica. Irmãs, se a gente passa a ter uma vida em resposta apenas ao que nos aconteceu, a nossa vida vira infrutífera, seca, estéril, como num deserto. Se a gente não trata o nosso coração, as nossas dores diante do que nos aconteceu, diante do Senhor, a tendência é que nós nos isolemos no nosso sofrimento cada vez mais e vivamos esquecida nas nossas introspecções, ou às vezes até no nosso cantinho mesmo, literalmente falando. E aí a nossa vida passa a ser infrutífera. Eu não sei o que ficou passando durante tantos anos na cabeça de Mefibosete. Mas muitas vezes a gente vê a vida, a gente olha, a nossa tendência é essa, de olhar para a vida das outras e ficar comparando, e a gente acha que só comigo é que acontece isso. Só na minha vida se passa isso, só eu que sou rejeitada, humilhada, fui esquecida. Você quer ver uma coisa que a gente faz isso mesmo? Todo mundo tem aí na mão um celular e participa de alguma rede social. Você quer ficar deprimida? Não pega assim um dia que você não está muito legal, entra no Instagram. Você vai sair de lá mais angustiada ainda. Por quê? Porque ali no Instagram, ninguém posta foto fazendo faxina, gente. Vocês já viram isso? Ninguém posta. No máximo, você quer mostrar que você está limpando a casa, você tira foto, né, do rodo, da vassoura e do balde. Mas ninguém posta foto descabelada fazendo faxina. A gente gosta de mostrar apenas o lado bonito, né? Apenas o lado bom da vida. Tem alguém, né, uma ou outra lá que é até ousada e faz isso. Mas a gente entra nas redes sociais, as pessoas estão bem vestidas, né? Bonitas, viajando, que mais? Comendo em restaurantes maravilhosos, às vezes nem posta ser restaurante, mas pelo menos o prato bonito está lá. Com cachorro, cada cachorro mais lindo que o outro, né? Todos, às vezes o cachorro é mais escovado do que a dona. Às vezes até o sorvete que você vê ali, que a fulana postou, nossa, vou lá nessa sorveteria, vou nessa padaria, vou não sei. Tudo da rede social é mais gostoso, mais bonito e melhor do que a gente tem. A nossa tendência
é entrar na comparação. E quando a gente entra na comparação, o que pode acontecer é você começar a ter um sentimento de esvaziar o que você tem. E aí o grande risco que nós corremos é cairmos na murmuração e na ingratidão. E a gente tem um exemplo disso quando a gente lê a Bíblia do povo de Israel. Eles murmuraram tanto, reclamaram tanto, falaram tanto que faltava isso e aquilo, que o percurso era para ser de tanto tempo e durou 40 anos. Irmã, onde você está? O Senhor está perguntando hoje para nós. Onde você está? Apesar do que te aconteceu, você está morando onde? E aí, continuando a leitura, no versículo 5, diz assim: Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Irmãs, imagina lá, Mefibosete vivendo a vidinha dele lá no deserto, esquecido já a vida dele inteira, sem esperança nenhuma para que nada de bom acontecesse. E de repente chega Ziba lá. O rei Davi está mandando te chamar. Que reação vocês teriam? Você, como a única sobrevivente do reinado anterior. O que ele quer comigo? Ele vai querer me matar. Porque antigamente eles faziam isso, eles exterminavam, né, todos da dinastia anterior, para não ter concorrência. E aí Mefibosete, né, imagina a viagem, ele no caminho, o que será que ele quer comigo? É igual quando alguém vira para você e fala assim: queria falar com você. Que horas eu posso te ligar? Fala logo, mas não fala isso, né? Fala logo, o que é? Você fica depois, o que será que a pessoa quer falar comigo, né? Imagina Mefibosete nesse caminho. O que será que Davi quer comigo? Será que ele vai me matar? O que será que ele vai fazer? Que ansiedade ele deve ter vivido. E ele chega, e a postura dele é de se inclinar perante o rei. Ele se prostra, rosto em terra. E essa atitude é uma atitude de humilhação. Irmãs, independente de onde você está, se você está num deserto, quando o Senhor te chama, qual é a sua postura? Quando foi a última vez que você, de fato, se humilhou na presença de Jesus? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A exaltação, ela vem de Deus, se Deus quiser e no tempo de Deus. A nossa atitude deve ser humilhar. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33. E aí, continuando no versículo 6, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas. Para Davi falar não temas, já estava estampado na cara de Mefibosete o medo dele, né? Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, olha, ele se inclinou de novo, e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Vejam como a visão de Mefibosete a respeito dele mesmo tinha sido deturpada durante todos aqueles anos. Ele não se via
como um filho de alguém que foi... ele não se via como neto de alguém que foi rei. Poderia ter chegado e falar assim, lembra que eu sou filho do seu amigo, neto de Saul, tal. Não. Aquela queda mudou a vida de Mefibosete e ele passou a se ver como um cão morto. O quanto que os traumas pelos quais nós passamos, ou situações adversas, às vezes deturpam a nossa identidade, irmãs. Mefibosete não nasceu para viver como um cão morto. Mas ele viveu. Viveu e se sentia inferior. Não importa a visão que você tem hoje a seu respeito. Não importa onde você viveu até hoje. Porque chega um dia que Deus se lembra de nós. E eu creio que hoje é esse dia, se a gente está ouvindo essa palavra. Tem um versículo que eu gosto muito e que me consola muito, que está em Salmo 136, versículo 23. Diz assim: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãs, o Senhor se lembra de nós. Ele sabe, Ele se lembra do seu abatimento. Às vezes a gente fala assim, já orei tanto sobre isso, já estou até cansada, nem peço mais oração. Mas existe um momento certo para o Senhor se lembrar de nós. Mefibosete viveu uma vida toda praticamente esquecido, mas teve um dia que o rei Davi se lembrou dele. E o Senhor é aquele que se lembra de nós, no nosso abatimento. O Senhor se lembra de nós, irmãs. E não só Ele se lembra, mas o Senhor nos faz um convite. Davi chamou Mefibosete para que ele se lembrasse de que ele, a partir daquele momento, poderia ter a vida dele mudada e transformada. Porque Davi convidou, fez o convite para que ele viesse comer à mesa junto com o rei. Alguém considerado como um cão morto, esquecido numa terra deserta, onde ninguém passa, praticamente, né? Ou às vezes só passa. Ele não ficou lá esquecido e abandonado. Davi chama ele para a mesa. E aí, continuando, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Davi cuidou de Ziba e de tudo que era de Ziba, mas disse: Mefibosete, você vai comer à minha mesa. Ou seja, Davi cuidou até daquilo que era de Mefibosete. Deus cuida até daquilo que é nosso. Deus cuida até da nossa criação. Ou seja, se Deus cuida até dos nossos animais, o Senhor não vai cuidar daquilo que é mais precioso para nós? Não vai cuidar dos nossos filhos, não vai cuidar dos nossos maridos, não vai cuidar de toda a nossa parentela? Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ele foi restaurado a posição dele como filho do rei. Ele passou a viver de novo ali, comendo junto com Davi à mesa. Ele não deixou de ser coxo.
Mas a identidade dele foi restaurada. Irmãs, se nós aceitarmos o convite do rei, muitas coisas podem nos acontecer para restaurar a nossa identidade que ficou deturpada, que ficou danificada. E eu vou dizer para vocês, uma das coisas que o inimigo mais deseja é fazer com que a nossa identidade continue estragada. Se você não sabe quem você é, se você não sabe para que você nasceu, você vai viver de qualquer maneira. Você vai viver como um cão morto. Você vai permitir que os outros falem com você de qualquer maneira. Você vai falar de qualquer maneira. Mas se você sabe que você tem um lugar à mesa, você vai se portar, se comportar de forma diferente. A mesa é lugar onde nós fazemos a nossa refeição em família. A mesa é um lugar onde nós aprendemos muitas coisas. É um lugar de educar. Eu vejo lá em casa. Come com a boquinha fechada, usa o talher, não come com a mão, tira o brinquedo daí. Lugar de educação. Mamãe, por que? Nem lembro mais as perguntas, de tantos porquês. É lugar de comunhão, lugar de ensino. A mesa é lugar de aliança. A mesa é lugar de reatar a aliança. A mesa é lugar de pedir perdão. É lugar de perdoar. Mas quantas vezes, quanto mais imaturos nós somos, menos a gente gosta da mesa. É ou não é verdade? Eu vejo lá em casa. Ai, que cansativo. Na hora que chega a hora da refeição, vamos lavar as mãos. Aí cada um sai correndo para um lado. Aí até que cata a família inteira, vamos lavar a mão, vamos colocar a mesa. Aí começa a comer primeiro. Ai, não gosto disso, não quero isso, né? Aí já começa, Senhor, eu tenho um coração novo, vamos lá. Começa ali. E aí começa a comer, de repente levanta e corre, e chuta a bola, e pega a boneca, nananã. Quanto mais imaturos nós somos, irmãs, mais a gente se levanta da mesa e menos vontade a gente tem de comer. E quando a gente não come direito à mesa, depois a gente vai querer comer porcaria, não é? Você passa o dia inteiro beliscando. Se você está tendo necessidade de comer outras coisas, de se alimentar muito de outras coisas, de pensar muito em outras coisas, que não seja se alimentar de Cristo, e aí eu estou dizendo no sentido espiritual, né? As irmãs estão entendendo. Claro que a gente precisa ter desejo para a vida, para sair para trabalhar, né? Enfim, as irmãs me entendem. Mas se a fonte da nossa satisfação não está sendo na mesa, tem alguma coisa errada acontecendo conosco. Depois que eu ia falar depois que eu cresci, mas aí alguém vai rir de mim. Depois que eu fiquei adulta, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentar à mesa para comer. Café da manhã, para mim, irmãs, é a minha refeição preferida. Eu já acordo assim, até me irrita quando alguém começa a pedir demais as coisas. Adoro sentar à mesa, conversar. Quando está a família toda reunida, é uma delícia, não é? A gente até come mais, a gente fala, né? Porque é gostoso aquele momento de comunhão. E que nas nossas casas, nós possamos dar prioridade para esses momentos. Eu sei que é muito difícil na rotina, às vezes, sentar todo mundo à mesa em todas as refeições. Mas, irmãs, priorizem isso na casa de vocês. Às vezes eu tenho uma experiência que é a seguinte. Na parte da manhã, que eu fico mais com as crianças, cuidando das coisas de casa, então,
a gente sempre tira um tempo de oração, né? Tem uma amiga minha tia, minha amiga tem 79 anos, gente. Tia Lídia. Eu tô falando isso porque ela me autorizou a falar a idade dela, tá? E eu oro com ela praticamente todos os dias pela manhã. Ela mora em Contagem. E aí a gente se liga na hora do café da manhã e a gente toma o café da manhã juntas. Liga, faz a chamada de vídeo, coloco assim os meninos, né? O Davi já nessa hora já saiu para trabalhar. Coloco assim, ela vê os meninos, a gente tomando café. Temos comunhão, às vezes a gente lê um devocional juntas. E dali a gente ora por questões da nossa família. Mas por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente restaurar a nossa comunhão com o Senhor, a mesa, né, de ler a palavra, desfrutar a palavra, mas eu sinto que nós também precisamos ser restauradas à mesa umas com as outras. Como é importante nós sentarmos juntas para tomar um café, para conversar, e às vezes não literalmente, né, mas ter comunhão, desfrutar daquilo que o Senhor colocou para nós à mesa. Isso nos traz cura. Então, quando Mefibosete passou a se assentar à mesa do rei como um filho, algumas coisas aconteceram ali que trouxeram para ele a restauração da sua identidade e cura para a alma dele. E a primeira coisa que eu creio que aconteceu como aspecto de restauração foi o olhar do rei para ele. Vocês imaginam como que Davi olhava para Mefibosete? A Bíblia fala que Davi e Jonatas tinham uma amizade assim, né? Impressionante. Imagina você, fiquei imaginando Davi olhar para Mefibosete, o olhar dele de amor, pensando que quando ele olhava para Mefibosete, ele via Jonatas. Olhar de amor. E nós, como mulheres, uma das coisas que nós mais temos necessidade é de olhar. Às vezes a gente não expressa tanto assim, mas nós necessitamos de um olhar de aprovação, a gente busca, mesmo sem falar, a gente presta atenção no olhar da outra. A gente sabe quando você chega num lugar e alguém te olha assim, ó, rapidinho, você capta na hora. Mulher tem isso, né? A gente sente quando alguém gosta da gente, quando alguém não nos aceita. Nós temos necessidade de olhar de validação, de aceitação, de sermos amadas, aprovadas, enfim. E Mefibosete, com o olhar de Davi, ele sentiu o amor de Davi. Porque Davi olhava para Mefibosete e via Jonatas. Quando o Senhor olha para nós, ele vê Jesus. Que olhar de amor o Senhor nos olha. Você já pensou nisso? E a mulher que tem e que vive com um coração novo, ela olha para as pessoas com o mesmo olhar de amor. Irmãs, como nós precisamos ser curadas nessa questão de receber o olhar e também de transmitirmos o olhar. Com um novo coração, nós vamos olhar para as pessoas, nós vamos olhar para os irmãos e para as irmãs e vermos Jesus. A mesa do rei, um outro aspecto, onde Mefibosete provavelmente teve o processo dele de cura, foi que todas as vezes que ele se assentava para comer com Davi, o que ficava por baixo da mesa? Os pés dele. Os pés aleijados de Mefibosete não apareciam ali na mesa. Irmãs, a mesa do Senhor, a comunhão com Ele, a comunhão umas com as outras, deve cobrir as nossas transgressões e os nossos defeitos.
Nós, como mulheres que vivem com um novo coração, somos aquelas que não levantam o forro da mesa ao pé dela lá. Ó. Não, a gente cobre. Nós não expomos as fraquezas umas das outras. Se nós temos ainda essa prática, isso é um sinal da nossa imaturidade. Esses dias eu estava num elevador com o Natanael e a Raquel, e ele entrou um rapaz calvo, totalmente careca. E aí um dos meus filhos virou e falou assim: mamãe, olha lá, ele é careca. Mas na hora eu ia falar o quê? Não, repreender meu filho, né? Eu ia causar confusão na cabeça dele, dependendo da repreensão que eu desse, porque era o que ele estava vendo, né? E aí eu fiquei assim, o moço viu que eu fiquei meio constrangida, assim, e aí ele foi muito legal, né? Ele fez um comentário, o tio é careca mesmo e tal, ó, cabeça lisinha, não sei o quê e tal, aí, mas depois eu conversei, né? Por quê? A criança não tem filtro, ela fala o que ela vê, expõe, né? Sinal de maturidade. Quanto mais maduras nós somos no Senhor, o nosso comportamento vai ser de cobrir o defeito, a transgressão umas das outras. Irmãs, que o Senhor nos dê tal coração. E aí em Provérbios capítulo 10, versículo 12 diz: o amor cobre todas as transgressões. Oh, Senhor Jesus, quantas coisas podem acontecer ali na mesa para nos curar, para nos salvar. Dá para ficar falando aqui, né? Mas aí o que aconteceu? Depois de um tempo, comendo à mesa do rei, depois vocês vão ler aqui em 2 Samuel, tá? Vocês vão lendo os capítulos seguintes. Mas depois lá no capítulo 16, vai falando assim, o que aconteceu? Que Absalão, filho de Davi, começou a fazer a movimentação de tomar o trono do pai dele. E aí Davi tem que fugir. E nessa fuga, o que acontece? Ziba, eu não vou ler por causa do tempo, mas fala aqui que Ziba, ele preparou lá uns jumentos, 2 jumentos, e levou pão, levou cacho de passas, fruta de verão, odre de vinho, levou um monte de coisa para ir encontrar com Davi. E aí Davi falou: cadê Mefibosete? Olha o que ele respondeu, Ziba. No versículo 3 diz assim, do capítulo 16: então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba, o rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: tudo teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Antes de eu falar, depois em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24 a 30, fala o seguinte. Eu não sei como é que está meu tempo, eu acho que eu só vou contar essa parte aqui, depois vocês leem. Davi tinha fugido, Ziba vai ao encontro dele, leva um monte de coisa e fala: eu trouxe isso aqui para você, para os seus servos e tal, né? Querendo agradar Davi. E aí Davi fala assim: mas cadê Mefibosete? Não, ele ficou porque ele falou, sabe o que ele falou? Que agora vai ser a oportunidade dele de ficar, de recuperar aquilo que era de Saul, que era dele. Nossa! Gente, mas Mefibosete comia a mesa do rei, agora está querendo fazer isso? Que coisa, hein? Depois, no capítulo 19, Davi volta para Jerusalém e vai se encontrar com Mefibosete. Mefibosete, por que você não foi? O que aconteceu? Mefibosete falou: eu fui enganado. Como eu sou coxo,
e precisava aqui arrumar as coisas para mim, para eu ir, né, preparar o jumento, o cavalo. Eu fui enganado. Praticamente me deixaram para trás. Ziba traiu, Ziba enganou Mefibosete. E aí o que acontece? Eu acho que Davi ficou até meio confuso, né? E quando ele encontra Mefibosete nessa situação, Mefibosete estava todo moribundo, porque ele ficou muito triste quando o rei partiu. E aí Mefibosete fala algumas coisas para ele, né? Eu acho que vale a pena ler esses versículos aqui. Porque no versículo 19 e 28 diz assim: porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda fala dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele, muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Davi falou para ele o seguinte, Mefibosete falou, olha, quem sou eu? Imagina que eu ia querer tudo isso, você não era nem digno, você me colocou à sua mesa, quem sou eu? E aí Davi viu que ele estava falando a verdade. Falou, não, então repartam entre vocês as terras. E Mefibosete falou assim, não, se ele quiser, pode ficar com ele. A minha alegria é saber que você voltou. Irmãs, é muito gostoso comer à mesa em situações de restauração da nossa vida, né? Onde o Senhor está restituindo a nossa identidade, aquilo que nós perdemos. Mas, como fica a nossa experiência à mesa quando nós somos traídas e enganadas? Quando nós sofremos decepção com as pessoas? A postura de Mefibosete foi de continuar desejando estar à mesa com o rei, apesar de outra situação de adversidade. Ele abriu mão até do direito que ele tinha para ficar na presença do rei. Uma mulher que tem um coração novo, vive uma vida nova. Ou seja, aquilo que antes era tão importante assim, volta simplesmente para o seu lugar, porque a nossa prioridade é estar com o rei. Eu não sei o que é tão precioso assim para você, mas muitas vezes a gente não abre mão de algumas coisas. Às vezes da nossa reputação, às vezes fazem algum tipo de comentário contra você, a gente lá, mas eu não sou boa, vou ser boa não, vou lá e vou falar assim, vou lá e tirar satisfação. Irmã, se você está comendo à mesa do rei, você vai ficar sentida, claro, triste. Mas você não vai querer se levantar da mesa, perder aquele banquete maravilhoso. É ou não é verdade? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor também prepara essa mesa quando estamos nessas situações. E para terminar, eu queria deixar com vocês, irmãs, 2 versículos. Nós precisamos aprender a desfrutar mais dessa mesa. Que nessa tarde, ainda, que nós façamos esse pacto, essa aliança com o nosso Deus. Senhor, eu quero me comprometer a estar todos os dias à tua mesa, para desfrutar da tua presença. E em Salmos, capítulo 16, versículo 11, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. E o Senhor é aquele que está à porta, batendo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos abrir a porta, irmãs? O Senhor, ele já foi atrás de nós. Mas quando a gente se distancia, ele ainda continua insistindo. Ele vai também e bate a porta.
Vamos abrir a nossa porta, a porta do nosso coração. Senhor, entra, vem cear comigo. E a partir daí, quando nós estamos nutridas, nós também podemos nutrir a outras. Irmãs, agora eu gostaria de chamar aqui algumas irmãs para cantarem para nós um hino. E eu gostaria que as irmãs, provavelmente não é um hino conhecido da maioria das irmãs, mas eu gostaria que você abrisse seu coração e fizesse desse hino a sua oração, porque o Senhor deseja nos curar. O Senhor nos deu um novo coração, mas isso não significa que as coisas na nossa vida não vão continuar acontecendo, vão continuar acontecendo. Mas o Senhor é aquele que sempre, sempre, sempre vai nos fazer esse convite para estarmos à mesa e sermos curadas. Amém.